Vamos que abre suas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Esses dias o irmão abriu essa palavra aqui e eu fiquei ainda pensando, falei, Senhor, esses dias o irmão falou aqui e o Senhor vai mandar eu falar aqui hoje mesmo, tem certeza? Indagando com Deus, tem certeza, Senhor? Eu vou tomar vergonha, rapaz. Toma jeito, rapaz. Tu quer me dizer o que eu quero falar? Caiu aí, irmão, pelo nosso. Lucas 4, versículo 15. Amém? E diz assim a palavra de Deus: e ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e se levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornando a dar o ministro, assentou, seus olhos todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Vamos se sentar em nome de Jesus. Quem puder segurar as crianças, por favor. Na hora do louvor, estava todo mundo tudo sentado. Aí na hora da pregação da palavra, vamos pular. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Irmãos, por onde sempre que eu encontro alguém vem conversar, por várias situações, eu tenho falado muitas das vezes sobre referência. Porque muitas das vezes, gente, a gente tem um caráter ou personalidade formado por causa de referência. Muitas vezes você é exemplo para alguém, ou algumas pessoas são exemplos para você. Eu tenho exemplos, eu não tive muito tempo de ter exemplos de familiares. Então eu tive vários exemplos e referências boas de pessoas que eu nem conhecia, que eu nunca tive presente. Eu tive referência e exemplo de pessoas que já morreram através da internet, através de várias situações de estudo. Entendeu? Várias pessoas que eu fico imaginando como a sabedoria, como aquele homem ou como aquela pessoa ela conseguiu desenvolver ou fazer coisas que o nome dela deixou um legado muito grande. Isso me chama a atenção. Aquilo mexe muito comigo. Quando eu vejo pessoas, quando eu conheço pessoas através dos meus estudos, que eu estudo muito, e através disso conheci pessoas que falam, caramba, eu queria pensar isso. Eu queria ter esse direcionamento. Diversos homens. Então, eu pego aqui e começo a estudar isso aqui hoje, isso começa a me lembrar. Talvez você hoje comece a pensar, qual é o exemplo de vida que você teve? Quais são as pessoas que você teve de referência para que você hoje possa ter crescido? Você para analisar, irmão, que o que eu quero passar para cada um de vós hoje, irmão, é que o estudo, o livro, ele forma você, o caráter, ele forma você, a tua personalidade. Você para analisar que eu, nos meus estudos, irmão, para analisar e vejo que muitas nações que viram que estavam completamente derrotadas, e hoje elas vivem num patamar grandiosíssimo. Porque você para analisar algumas nações, entenderam que através da educação, através dos livros, eles cresceriam, eles mudariam a vida. Você vê hoje o Japão, potência mundial. Mas por quê? Porque lá atrás investiram na educação, nos estudos.
aprendi tantas coisas porque eu não paro de estudar. Eu não paro. Eu não tive a oportunidade de estudar quando eu era novo. Mas todo o tempo que eu tinha, eu lia livros. Eu tinha pilhas e pilhas de livros. Gibis, revista. Pilhas e pilhas. A Luciana lembra disso. Por quê? Porque estudava. Hoje você vê, irmão, no tempo antigo, as pessoas, só quem estudava é quem era pessoas de livros, os escravos não tinham condições de estudar, porque não tinha tempo. E também não dava a eles a oportunidade, porque se eles soubessem a verdade, o que aconteceria? Por causa eles iam entender e não iam aceitar ser escravo. Porque até hoje essa escravidão está aí, irmão. Alô, como é que é? As pessoas deixam de ler o livro, de ler a palavra, ou de ler o livro, mas ela é escrava da internet. Ela é escrava das redes sociais. Ela é escrava da televisão. Mas não lê o livro. São escravas de outra maneira. São escravas do sistema. Você vê, por falta de ler, muitas pessoas estão sendo enganadas diante da igreja. Por falta de estudar os livros. Por falta de pegar os livros. São enganadas. Não é isso que acontece hoje? Por falta de estudar. Deus falou grandiosamente lá atrás. O meu povo é cativo de cativeiro porque lhe falta conhecimento. E isso que tem acontecido até hoje, irmão. Você não vence, muitas das vezes, porque você não procura estudar. Você não procura ler. Olha o que Jesus pegou. Jesus chega naquele local ali, num sábado, um dia de reunião. Ele entra naquele lugar para poder o quê? Para ler, para estudar, para ensinar. Ele foi encher o coração dele. Hoje eu vejo, irmão, as pessoas, elas não querem. Aí vive um espírito fraco, uma mente fraca, não consegue conversar, não consegue falar, é ignorante. Então, irmão, isso parte de quê? Porque pessoas não estudam. Alguém pergunta para mim assim: Alô, você estudou? Eu não estudei, irmão. Pergunta a Luciana, quando eu entrei na empresa, eu entrei na época com a 2ª série do ensino fundamental. 2ª série do ensino fundamental. Sabe o que é isso? Não ter estudado nada. 1ª série, 2ª série, entrei lá. Estou lá hoje, vou fazer 30 anos agora. E aí? Em 2011, 2009 que eu voltei a estudar, irmão. Pulei a etapa todinha. 3ª série, 4ª série, 5ª série, 6ª série, 8ª série, 9ª série. Entrei logo no primeiro ano. Como? Eu fiz um telecurso 2º grau de 6 meses. Me deram, eliminaram o ensino fundamental todo. Eu entrei no primeiro ano sem saber nada. Mas passei no primeiro ano, meio barro, meio tijolo. Mas no 2º ano eu passei firme. No 3º ano eu passei lá em cima. Não estou querendo me exaltar, não. Eu estou mostrando porque muita gente não lê, não estuda. E por isso perde. Jesus entrou naquele lugar para estudar, para ler, para ensinar. Deus fala lá para Josué, Moisés morre. E Deus fala para Josué, eu serei contigo como fui com Moisés. Mas digo uma coisa para você. Não aparte da tua boca a palavra destas profecias, porque nela está escrito tudo que eu disse para Moisés, e você vai receber, você vai vencer, você vai prosperar. Paulo estava preso em Troade, no capítulo 4 de 2 Timóteo, e ele fala para Timóteo: Timóteo, quando você vir, traga para mim a minha capa, mas traga os meus livros e os pergaminhos. Porque ele sabia, porque ele precisava dos livros. Sabia que os livros continham. Por quê? Paulo estava preso, já ia morrer. Ele estava preso em Roma, já sabia que ia morrer. Para que ele queria o livro? Porque ele sabia que ele estava preso, mas o evangelho estava solto, estava livre dentro dele. Você é livre quando você pega no evangelho, quando você pega na Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus. A liberdade está em você.
O que eu quero dizer, que se você ler o que está escrito aqui, ó, lê comigo aqui. Versículo 16, chegando a Nazaré, onde foram criados num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para... Vamos estudar, irmão. Estudar, ele levantou-se para ler. E o quê? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o quê? O lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Opa! O que ele achou? Porque ele procurou. O que estava falando sobre quem? Elias. Porque as pessoas lêem Elias, mas procurou. Ele procurou que estava falando sobre Samuel? Daniel? Sobre quem? Sobre ele. Estava falando sobre ele, irmão. O que quer dizer aqui? A palavra de Deus, irmão, tem tudo sobre cada um de nós. Na palavra de Deus tem tudo sobre você. E muitas vezes você fica procurando coisas em outro lugar. Tem tudo aqui sobre você. Ela fala para você. Ele fala com você. É só você abrir que você vai ouvir Deus falar com você. Jesus falou assim: eu não quero saber de Davi. Eu não quero saber de Elias. Eu não quero saber de Josué. Eu quero saber, eu vou abrir um livro que está falando sobre mim. É sobre mim. Sabe de quê, irmão? As pessoas não querem ler porque fala sobre você. Mas ele fala que é para sair o pecado. Ele fala que é para sair isso, para sair aquilo, se apartar daquilo. Aí você não quer ler porque você não quer fazer isso. A Bíblia fala, vai ter com as formiguinhas preguiçoso. Muitas vezes a gente prefere ficar na preguiça e não vamos trabalhar, não vamos fazer nada. Irmão, a Bíblia fala tudo para cada um de nós. Nós não precisamos de autoajuda nenhuma. Precisa? Agora, a Bíblia fala o quê? Ela fala de nações, irmão. O principal, a Bíblia, ela fala de nação. Ela fala de igreja. Ela fala de cada um de nós. Sim ou não? Na carta de Pedro, Pedro fala assim: vós sois a nação santa. Vós sois a nação santa. Você é uma nação. Tá dando para entender isso? Vós sois uma nação. Jesus é o Pai da nação. Mas muitas das vezes nós deixamos isso de lado. A gente não quer ser. Porque ser uma nação engloba muita responsabilidade, né? É como fala a irmã Elza, né? Não, eu não quero saber disso. Isso não. Nação não. Está entendendo, irmão? Irmão, a grande problema, eu tive até umas anotações aqui, e eu queria que vocês entendessem. A Bíblia vai nos ensinar, irmão, que a Bíblia é o livro de Deus para cada um de nós. Quando ele pega um livro, quando ele pega a Bíblia, que é o livro, é um conjunto de livros. A Bíblia é chamada de Bíblia porque é um conjunto de livros dentro dela. Se você não sabe, até hoje, é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. Em todo o mundo. Qual o país? Brasil é mais vendido? A Bíblia. Qual é o país é mais vendido? Na Índia é mais vendido. Pode botar qual for, é mais vendido em todo o mundo. É best-seller. Mais vendido. Hoje é difícil, irmão, você entrar na casa, pode ser de ímpio, e você não saber que ali tem uma Bíblia. Só não sabe usar ela. Não sabe se preencher dela. Como Jesus entrou ali para preencher o coração, para preencher a alma, para olhar o que estava falando sobre ele. E hoje a gente vê uma igreja que ela não consegue se preencher. Ela não vem, ela não procura se encher. E esse livro vai nos ensinar isso. Eu queria falar de 4 coisas. Primeiro,
Primeira delas, irmão, de 4 coisas. Primeira delas, ela está no verbo chamado estar. A segunda é ser. Terceira é ter. Quarta é fazer. Eu queria passar isso aqui para vocês. Por quê? Irmão, quando você sabe aonde você está, em que você está, você vai saber aonde você vai chegar. Porque muitas das vezes, o que você se encontra hoje, foi o que você esteve no tempo passado. Você se encontra hoje, se você se encontra bem, é porque você estava bem. Estava plantando bem para estar aqui hoje. Se você quer uma mudança de vida, se você quer transformar a sua vida para o teu futuro, porque a palavra de Deus fala do nosso futuro. Se você quer saber do passado, ela não vai falar, porque o passado já. Mas ela fala do teu. Ela fala daquilo que você pode ser. Ela fala de que você pode ter. Ela fala de que você pode fazer. Quer ser bem sucedido? Quer ter uma família legal? Um casamento bom? Olha a palavra. Quer ser próspero? Olha a palavra. Quer ser bem sucedido em tudo? Olha a palavra. Quer vencer o pecado? Olha a palavra. Porque tudo nela está escrito. O que você quer saber? É sobre sexualidade? Aqui está escrito. Sobre administração? Aqui está escrito. Sobre advocacia? Aqui está escrito. Quer mais o quê? Mais o quê? Arquitetura? Aqui está escrito. Como jardinagem? Aqui está escrito. Como plantar, como colher, tem ou não tem? Meu irmão, o que precisar, a Bíblia te dá. Por isso que ela diz que nós somos mais do que vencedores. Tem tudo para você. Ela fala de você, mas quando ela fala de verbo estar, porque você não tem condições, irmão, de saber aonde você vai chegar se você não souber aonde você está. Você precisa saber onde você está. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, e ressuscitou, ele disse, foi falado da seguinte maneira, que ele nos pôs nos lugares. Ele nos pôs nos lugares. Ele está dizendo da seguinte maneira, eu pus você. Aonde você deve estar? É nos lugares celestiais. É no alto. É para frente. É para vitória. É para ganhar. Isso foi Deus que colocou cada um de nós. Mas aqui o que acontece com a igreja? Ela fica aqui embaixo, parada, paralisada, presa, amarrada, e um montão de coisas mundanas, um montão de coisa que não preenche, um montão de coisa que não enche. E Deus botou a gente nos lugares celestiais. Irmão, não tem como estar se a gente não se posicionar. Paulo, na primeira carta de 1 Coríntios, no capítulo 5, ele vai dizer da seguinte maneira: se tu estiver, ele está dizendo, aquele que está em, aquele que está em, quem está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Sabe o que ele está dizendo aqui? As coisas velhas passaram, a doença passou, a tristeza passou, a briga passou, o mal, a tristeza, aquela noite que você dormia chorando, passou. A novidade de vida para cada um de nós, escrito na palavra. Tudo se faz novo na minha vida, faz novo na tua vida. A cura, a saúde, a libertação para cada um de nós. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Passou? Há uma novidade de vida para você. Há uma novidade de vida para mim e para você. Sim ou não?
em lugares altos. Você não precisa estar aqui sofrendo, não. Você não precisa estar aqui, sabe, precisando disso. Passando vergonha. Passando por humilhação. Você não precisa disso. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra. A Bíblia diz que nós teremos o melhor. A palavra de Deus diz que Ele vai nos sustentar em todo o tempo. Mas ela diz mais. Eu escrevi aqui, ó. Esse livro diz que eu sou a luz do mundo. Sou o sal da terra. Esse livro também diz que eu sou filho de Deus. Ele diz que eu sou herdeiro. Ele também diz que somos alvo do amor de Deus. Que é um dom que não foi, por nós, foi dado por Ele, gratuitamente. Ele também diz que nós somos o corpo de Cristo. Quando nós lemos esse livro, quando nós estudamos essa palavra, nós estamos tão ligados a Ele que nós sejamos igualzinho a Ele. Aleluia. Eu não vou entender isso, irmão. Mas não quero destacar mais uma palavra que eu falei aqui. Ela diz que nós somos a luz do... Quem falou isso? Jesus, ele fala que vós sois a luz do mundo. Por que ele fala isso? Por que você é a luz do mundo? Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis, no capítulo 1, que a Bíblia vai dizer que a terra, o mundo, era sem forma e é dado aquele pedaço ali como caos. Não tinha nada. Mas Deus começa a falar assim, que haja a... E depois da luz começou a fazer... Depois da luz ele começou a fazer tudo. Ele começou a fazer tudo depois da luz. Depois da luz, ele mandou o mar dar peixe, a terra dar suas árvores. Sim, irmão, começou a construir pessoas. Foi da luz que ele começou. Sabe o que Deus está falando aqui para cada um de nós hoje, irmão? Que você é a luz do mundo. Você, em você, que vai começar a fazer a diferença nessa terra. Vai fazer diferença na tua casa. Vai fazer diferença onde você estiver. Eu não vou entender isso aqui? O que eu estou entendendo? O que Deus falou comigo o dia inteiro. Eu estava trabalhando. Eu estou vendo eles falando, estou vendo eles conversando. E Deus falando. Você é a luz deste mundo. Você, tudo vai começar por você. Salvação da tua família começa por você. A liberdade do teu filho começa por você. A cura da tua família começa por você. É por você que eu vou começar. É por você que eu quero. Porque eu te chamei. Deus chamou cada um de nós para poder de cada um de nós começar. Foi por a luz que começou. Por isso que você é chamado de luz. Outra coisa que Deus falou comigo. Por que você é chamado de sal, Alan? Você também é o sal desta... Por quê, Alan? Por quê? Irmão, você já viu alguma coisa substituir o sal? Não. Não, você pode fazer a comida que for, irmão. Pode ser gostosa que for. Se você não botar um pouco de sal. Você pode botar erva, pode botar um montão de coisa. Você vê? Eu estava vendo esses dias. A menina fazendo uma picanha. Dentro de uma caixa de leite, aquelas caixas de leite que a gente compra aí, essa leite longa vida, sem vergonha. E ela pegou a picanha e pegou sal grosso em cima. Estou ensinando, hein? Se fizerem, pode mandar. Sal em cima, sal embaixo. E jogou na caixinha de sal. E jogou na caixinha de leite e botou no forno lá. E vou falar para você. 45 minutos, tá bom? Fica ligado, hein? Se fizer, já sabe, né? 45 minutos. Tirou dali de dentro ali, já estava assadinha. Quando botou, aí botou de novo somente pegando uma cor. Mais 15 minutinhos. 15 minutinhos. 1 hora foi feita uma picanha. Quando tirou, irmão, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Mas por quê? Tudo começou pelo... Você quer dizer aqui? É que Deus falou comigo, Deus falou assim, sabe por que o sal? Porque o sal é insubstituível. Você é sal dessa terra, porque ninguém pode substituir você. O que eu te chamei, o que eu te dou, o que eu entrego na tua mão, não tem como fazer por outro, é por você.
Jesus, aleluia, mas Jesus fez todas as coisas para cada um de nós. Pode juntar todos eles que não dá nem um pedacinho de Jesus. É insubstituível. É insubstituível. E você nele? E você nele? Tem substituição? Tem? A Bíblia também vai dizer, irmão, que nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam, João está falando muito bem sobre isso no capítulo 1, né? Todos que receberam foram feitos filhos de Deus. Por isso, irmão. Por isso que você é chamado. Você foi feito filho de Deus. Por isso que você, o diabo, irmão, ele olha para você, ele se revolta. Por isso que você é tão perturbado. Por isso que você tem umas pessoas tão perseguem a você. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você é igual a ele. Amém? Alguém está entendendo isso? Você é igualzinha. O diabo, ele tenta, e ele não consegue se conter, e fica uma interrogação: por que eu não consigo derrubar ela? Por que eu não consigo derrubar ele? Porque você é filha de Deus. Deus é contigo. Ele tenta, irmão. Ele vai te perturbar, ele vai tentar te atrapalhar, mas Deus é contigo. Porque você é filho, você é filha. Ele olha para você e fala assim: ela é igualzinha. Até o jeito de falar é dela. Quando ela dá ordem, é igualzinha a ele. Quando ela manda, quando ele manda, é igualzinha a ele. É igualzinho. Ele vê, por isso que ele tenta você. Porque ele vê você em Deus. Por isso que muitas das vezes você dorme triste. Mas quando você levanta de manhã, aí a alegria já está estampada na coisa e fica assim: nossa, eu trabalhei o dia inteiro para derrubar ela, para derrubar ele. E chega a noite, ele está triste, ela está triste, mas chega de manhã, ela já está alegre, está feliz. Porque Deus é contigo. Sim ou não? Ele é pai, ele é o nosso pai. Eles somos herdeiros de tudo dele. Por isso, irmão, que você vai ver que a diferença, que Deus, ele é tão pai, ele é tão maravilhoso, que ele não é um pai qualquer. Ele não é um pai qualquer. Você vê, irmão, que ele é um Deus como pai do filho pródigo. Porque eu paro para pensar: como é que pode? Como é que pode? Um filho vai, pega tudo que é do pai, pega metade dos seus bens e gasta bambu, faz de qualquer maneira, de qualquer jeito, e joga tudo fora. Não é isso? Com a prostituta, com as bebidas, com as coisas do mundo, não é isso? E daqui a pouco ele está ansiando para voltar. E o pai recebe de braços abertos. O que é isso? Que pai é esse? Porque se é comigo, irmão, eu tenho que dar pelo menos uns tapas. Sim ou não? Se é com a gente, pelo menos tem que dar pelo menos. Isso eu não consigo entender. É porque Deus, ele é tão misericordioso, tão amoroso, que ele não é como nós. Um pai, quando o filho rouba e é preso, ele fala: não quero saber, não estou nem aí, porque eu criei para poder ser honesto. Mas quando ele faz algo de errado, não quero saber mais. Esse é o pai daqui terreno. Esse é um pai terreno. Você vê que quando um filho vai para a cadeia, só a mãe que vai. Você vai lá nas filas dos presídios, você só vê mãe. É difícil você ver pai, porque o pai deserta logo. Pai não quer saber. Mãe não. Mãe tem outro coração. A mãe aceita, a mãe passa pano, a mãe faz um montão de coisa. Deus tem o mesmo amor, mas maior. Porque ele tem um amor incondicional. Ele olha para cada um de nós, irmão. Ele não só vai nos visitar, mas como ele resgata cada um de nós. Ele vai nos visitar, mas ele cura cada um de nós. Ele vai nos visitar, mas ele está sempre presente conosco. Porque ele é pai. Está entendendo isso? Ele é pai. Ele cuida de você. Por isso que você erra,
Esse é o nosso Pai, irmão. Está escrito aqui, irmão. Está escrito nesse livro. Eu quero aqui falar mais uma coisa. A hora já está me cobrando. A gente também tem, irmão. Você vê que antes do ser e ter, eu tenho que saber quem eu sou, aonde eu estou. Outra coisa que nós temos, irmão, que nós estamos aqui, temos preciosas promessas. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, está dizendo que nós temos preciosas promessas. Você sabia que nesse livro está dizendo aqui para você que você tem a promessa de Deus sobre a sua vida? Promessa de prosperidade. Você sabia que esse livro fala que se você estiver nele, você pode fazer todas as coisas? Você sabia que nesse livro está dizendo aqui que você tem poder e autoridade contra tudo? Serpentes, escorpiões e toda a força do mal? Sabia disso? Está escrito nesse livro. Sem promessas, irmão. A Bíblia também diz, irmão, que tem promessa até para quem se santifica. Aquele que se santifique mais, porque no fim você vai ganhar a sua vitória. Aquele também que não se santifica, também não precisa se santificar, mas também tem a sua promessa, que vai lá para o lado do inferno. Também tem a sua promessa. Até o diabo tem promessa, só que ele não gosta da promessa dele. Porque a promessa dele está escrito da seguinte maneira: que o inferno está preparado para ele. Não para você, não para mim, nem para nenhum de nós. Porque para a gente, a promessa de Deus é um céu de glória. É um céu sem choro, sem tristeza. É a salvação. A promessa de Deus é a salvação de cada um de nós. A promessa de Deus é que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. É a promessa de Deus para cada um de nós. Pode tentar ir contra a sua vida, pode tentar ir contra você, mas ninguém vai conseguir te derrubar, porque você está nele. Há uma promessa de Deus. Há a promessa de Deus. Enfim, irmão, que eu quero terminar porque é a correria. Outra coisa que eu queria falar é o que você deve fazer. Talvez você se pergunte: por que a minha vida ela vive dessa maneira? Poxa, por que Deus me bota? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu moro nessa casa? Eu não tenho cara de Vale do Ipê. Eu não tenho cara de Belfort. Eu tenho cara de Vieira Solto, né? Avenida Atlântica, Barra da Tijuca. Eu tenho cara disso. Eu tinha que tomar café no melhor lugar, mas Deus me bota aqui. Por que Deus me bota aqui? Irmão, muitas das vezes a gente pergunta. Eu falo com a minha esposa que ela casou com um cara errado. Porque a minha esposa, ela gosta de tudo do bom e do melhor. Sério. Ela gosta mesmo de coisas do cara. Se é pra viajar, irmão, eu não vou viajar. Tem que viajar aqui pra cá. Não é viagem, isso aqui é andar de carro. Se é pra viajar, tem que ir pra outro lugar, longe. Ela só pensa assim: vamos ver pra Fernando. Vamos pra tal lugar. Ela não pensa assim em qualquer coisa. Por quê? Pensa alto. É lugares altos que Deus botou cada um de nós, sim ou não? Então muitas vezes a gente pensa nisso: eu não tenho cara disso aqui. Eu não tenho jeito. A minha família, por que eu fui parar nessa família? Jesus vai me ensinar aqui, ó, em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? O que você deve fazer? Se você está aí, irmão, não tenha problema com isso. Se você está nessa família, não tenha problema com isso. Se você está nessa empresa, nesse trabalho, não tenha problema com isso. Saiba de uma coisa: Deus está falando aqui, ó, é pelo aquilo que Deus te dá, pela sabedoria,
entendimento, pelo conhecimento, estando em Cristo, você pode mudar a tua família, você pode mudar o teu trabalho, você pode mudar o teu colégio, você pode mudar a tua vontade, você pode mudar tudo pelo entendimento que Deus está te dando. É isso que nós temos que fazer. Transformar, fazer diferente, mudar. Porque Deus garante para cada um de nós, irmão. Há uma garantia de Deus, porque você pode fazer isso. Você foi chamado para isso. Então não se lamente pelo aquilo que você tem hoje. Saiba de uma coisa, começa a plantar hoje. Começa a plantar hoje. Começa a plantar algo diferente. Começa a fazer algo diferente para você. Para de ficar ligado nessas coisas terrenas, irmão. Isso tudo aqui não vai te dar nada. Entenda isso. Nada. Você para o tempo todo. Fica fazendo isso, fazendo aquilo, achando que isso vai te dar o quê? Um futuro? O tempo está passando, meu irmão. O tempo está passando, meu irmão. Hã? O que você tem construído para você? O que você tem construído para a tua vida? Hã? A Bíblia diz que nós temos que remir o tempo. Remir o tempo. Por quê? Porque está próximo a vinda do Senhor. Meu irmão, se o Senhor não vir, mas você vai chegar um momento que você vai ter que ir. Essa semana mesmo eu pedi um amigão. 41 quebradinhos, sem mais nem menos. Cara mais forte do que eu. Maior do que eu. O apelido dele é chamado delegado. Mó negãozão mesmo. Mas um cara super maneiro. Despachante. Trabalhou o dia inteiro. Chegou em casa à noite. Sentiu uma dor no coração. Numa dor ele deu 3 passos, puf, caiu. Foram pegar ele, socorrer, ele estava desacordado. Chegou no hospital e já estava morto. Infarto fulminante. Hã? Foi Covid não, irmão. Pode até botar, quiserem botar, mas não é Covid não. O cara morreu de infarto. 40 e poucos anos. O que quer dizer isso, irmão? Muitas das vezes Jesus não chegou. E não era cristão não. Eu estou falando, mas Jesus não chegou, mas para muita gente vai chegar. Vai chegar, ou se não chegar, você vai ter que ir. E para onde que você vai? O que você tem construído? O que você tem feito? Hã? Qual é o legado que você tem deixado? Qual é o exemplo que você deixa para a tua família, para a tua casa? Qual é o exemplo que você dá para os seus filhos? Qual é o exemplo que você é para você mesmo? Será que você se agrada pela vida que você tem? Você pode mudar isso. Você pode transformar isso. É só você querer. Há um entendimento, há um conhecimento. Você pode buscar. Não aceite essa vida. Não aceite a humilhação. Não aceite a tristeza. Porque Deus é contigo, irmão. Saiba de uma coisa, irmão. Tudo nós podemos fazer diferente. Tudo. Tudo. Quer aprender o quê? Quer saber de quê? Tudo você pode aprender. Você pode ser o homem mais sábio do mundo. Qual é o mais inteligente do mundo? Você pode chegar ao nível dele até muito maior. Agora, porque ele não nasceu sabendo, ele não nasceu com nenhum tipo de QI. Ele nasceu para poder aprender, para poder ler, para poder estudar. Você não tem, porque você não pega, você não estuda, você não procura. Tem dificuldade. Eu digo para você, eu digo até para algumas pessoas. Eu falei, eu só estou na vida hoje de motorista porque eu não tive oportunidade. Não tive pais responsáveis em botar no colégio. Porque se eu tivesse, irmão, eu duvido que eu era motorista. Eu duvido. Não porque eu faço com amor, eu faço tudo com amor. Mas o meu posicionamento era ser outra coisa. E eu não tive oportunidade de ninguém para me ajudar. Você que tem. Você tem ainda. Você pode. Então estude. Pega no livro. Vai fazer diferente. Para de ficar achando que o que você tem aqui hoje é alguma coisa para você. Isso aqui é só supérfluo, irmão. Maior é aquilo que está lá na frente. É o que Deus já preparou para cada um de nós. Amém? A palavra de